O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós devereis praticar isso, sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de serdes cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Um mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocai nessas cargas, nem com um só dedo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar? Vamos iniciar esta nossa reflexão para esta quarta-feira da 28ª semana do tempo comum. Mais uma vez, nós estamos observando Jesus com um tom bem pesado, um tom bem sério para falar com os fariseus, com os mestres da lei, e esta palavra dura pode e deve atingir todos os nossos corações no dia de hoje, para que possamos refletir um pouco sobre como nós lidamos com tudo que aprendemos da Santa Igreja, com tudo que observamos na liturgia, com todos os ensinamentos dados por nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós nos relacionamos com isso, tudo que está acontecendo em nossas vidas, para que possamos, assim, ser reconhecidos como merecedores da caminhada com Cristo e, assim, herdar o reino dos céus. Tudo passa por conta de que Jesus já está ensinando há um bom tempo os seus discípulos, os que acompanham a Ele mais próximos. Já tem um tempo que esse ensinamento está sendo dado, já aconteceu muitos milagres, já aconteceu diversas curas, prodígios, e as pessoas continuam caminhando sem entender muita coisa. Continuam duvidando que o Cristo é o Messias. As pessoas ainda não se decidiram verdadeiramente que devem seguir o Cristo. Todos esses pormenores estão acontecendo neste processo de evangelização que Jesus Cristo traçou aqui quando caminhou pela terra. Neste momento, tudo isso está acontecendo. E Jesus se irrita profundamente, nós podemos observar quando o tom se enrijece, O tom de Jesus se enrijece ao chamar a atenção dos fariseus e, na consequência, os mestres da lei. Bem, para a gente entrar bem no assunto, eu gostaria de lembrar um dos ensinamentos que todos nós já deveríamos ter em nossos corações. Todo mundo já devia saber disso, mas parece que a gente deixa escapar por entre os dedos e a gente esquece e cai sempre nesse erro que parece ser pequeno, mas é um erro gigantesco. É um erro que nenhum cristão que se decidiu por seguir o Cristo deve cometer. O erro é de não entender o que é o amor, de não entender o que é amar. Todos nós já sabemos, passamos pela catequese. Quem não ouviu isso na catequese já ouviu com certeza na homilia do Padre Wagner, nos grupos de orações aqui do nosso santuário. Quem não é membro, não é paroquiano da nossa comunidade, onde frequenta, com certeza já ouviu também que amor não é sentimento. Tenho certeza disso. Todos nós, em algum momento de nossa caminhada, já ouviu que amor não é sentimento. Amor é decisão. Se nós
temos consciência disso, nós vamos entender muito bem por que Jesus está tão irritado e endurece tanto as suas palavras para com os fariseus, com os mestres da lei, e que atinge os nossos corações no dia de hoje. Bem, primeiro, a gente precisa compreender que quando Jesus endurece as suas palavras, ele quer nos corrigir. Então, aí já está o primeiro ato de amor de Cristo para com todos nós, né? Qual pai e qual mãe não deixa de corrigir o seu filho, né? No momento em que ele está dando passos errados, seja lá em qual assunto for, seja em que situação for, ele se priva de corrigir o seu filho, alegando amar ele. Somente os pais que estão um pouco desvirtuados da sua missão de pai, de mãe, que vai cometer esse erro. Mas o pai que ama, o pai que quer educar, quando o filho erra, chama a atenção e corrige. Então, vamos olhar para esta liturgia de hoje dessa forma. Porque, primeiro, Jesus corrige os fariseus, no primeiro momento do evangelho de hoje, Jesus corrige os fariseus porque eles falam uma coisa, ensinam uma coisa, mas não praticam. É o primeiro momento do evangelho de hoje. A primeira correção que Jesus faz aos fariseus é sobre a hipocrisia, que é um erro gigantesco. Correto? Todo mundo há de concordar comigo sobre isso. Os fariseus tinham este procedimento, muitos sabiam, muitos percebiam, mas por eles serem os encarregados de ensinar, eles tinham esta conduta e passava desapercebido. Então Jesus repreende eles por amor, para que eles possam se reconhecer errados e corrigir os seus passos, e que a hipocrisia no meio deles é uma coisa muito ruim, que vai levar eles à morte não física, né, num primeiro momento, mas a morte espiritual. Este é o primeiro momento do evangelho de hoje, essa correção que Jesus faz sobre a hipocrisia. Então, prestemos muita atenção com isso. Nós que estamos vivenciando a igreja, né, com a nossa religiosidade, nós precisamos prestar muita atenção se nós não estamos cometendo esse mesmo erro que os fariseus cometeram nesse primeiro momento do evangelho de hoje. A hipocrisia é fonte de condenação, sem sombra de dúvidas, e está muito claro na liturgia de hoje, no evangelho de hoje. Então, prestemos atenção, como nós frequentamos a Santa Missa. Se nós estamos aqui porque adoramos a Deus, porque desejamos fazer parte deste corpo místico junto com a Santa Igreja, ou se nós estamos meramente cumprindo preceitos. Se eu vou à missa só porque me disseram que se eu não for à missa no dia de domingo, eu estou em pecado. Então eu não quero ficar em pecado, então eu vou à missa, fico lá ouvindo o padre falar por algumas horas, por 1 hora e pouquinha, e terminou, vou embora, sigo minha vida normalmente, sem cumprir nenhum dos ensinamentos que foram passados durante a homilia, ou a proposta da liturgia, enfim. Então, o primeiro ponto para refletir no dia de hoje é se essa correção precisa atingir o nosso coração hoje e precisamos corrigir o nosso proceder para com a religiosidade. Nós estamos praticando somente atos religiosos vazios ou nós estamos preenchendo os nossos corações para caminhar com Cristo verdadeiramente? É o primeiro momento e é muito importante, mas não é o centro da liturgia de hoje. O centro da liturgia de hoje passa para o segundo momento do evangelho de hoje. A reflexão principal para a liturgia do dia de hoje é no segundo momento do evangelho de hoje, é na segunda correção que Jesus faz no dia de hoje, que é para com os mestres da lei. Os mestres da lei, eles se sentem também atingidos por essa primeira correção e interpelam Jesus, dizendo que eles também estariam se sentindo ofendidos por essa correção. E Jesus faz uma correção a mais, não só a que ele já tinha feito, mas uma correção a mais, uma segunda correção. Olha, vocês, mestres da lei,
ficam colocando pesados fardos sobre as pessoas, mas vós mesmos não cumprem esses mandamentos que vocês colocam, ou esses ensinamentos que vocês passam. Vocês não colocam um só dedo para sustentar esse ensinamento que vocês passam. Continua aí a fazer e piorar esta condenação para as suas vidas. Aqui, agora, nesse segundo ensinamento, essa segunda correção que Jesus faz, nós precisamos trocar o foco para compreender muito bem e corrigir o que acontece conosco nos dias atuais. Trocar o foco da seguinte forma: nós agora não vamos mais olhar para a hipocrisia, como foi lá no primeiro momento. Nós não vamos mais olhar para a hipocrisia, nós vamos olhar para nós mesmos, né? Porque a hipocrisia, do primeiro momento, foi para quem fala uma coisa, ensina uma coisa, mas faz outra. Nesse segundo momento, nessa segunda correção, nós vamos olhar para nós mesmos, para o nosso interior, para como nós estamos lidando com este relacionamento religioso que nós precisamos observar no dia de hoje. Neste segundo momento, nós vamos olhar como nós nos entregamos, né? Se nós estamos aqui na Santa Missa, ou na celebração, que é o caso de hoje, mas em todos os momentos, né? Na Santa Missa, na celebração da palavra, nas pastorais, nos grupos de oração, se nós estamos carregando conosco os ensinamentos deixados ou não. Se nós estamos vivenciando os ensinamentos ou não. Se nós estamos vivenciando os nossos sacramentos ou não. Aí eu volto lá naquele ensinamento primeiro que eu falei para vocês no início dessa homilia, sobre o amor. Porque nós só conseguiremos colocar em prática os ensinamentos para o nosso benefício, para o nosso crescimento pessoal, se nós observarmos na íntegra o ensinamento do que é o amor, do que é o amar. Se nós não colocarmos na íntegra esse ensinamento, nós não conseguiremos corrigir esse segundo erro, de vivenciar a palavra de Deus para o nosso benefício, para a nossa salvação. Nós precisamos fazer uma escolha muito séria na hora de amar, se eu vou seguir o Cristo verdadeiramente, se eu vou amar a palavra de Deus, ou se eu vou continuar com essa religiosidade vazia. Se eu decidir seguir os passos deste que está nos ensinando uma boa nova, que é Cristo, eu preciso tomar essa decisão verdadeira, uma decisão concreta, para que no final de tudo isso eu consiga lograr a minha vitória e receber a coroa de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, essa decisão precisa ser autêntica e verdadeira. Essa decisão passa por muitos campos de nossas vidas. E, na primeira leitura, nós observamos alguns desses campos que vão nos dar parâmetros para saber se nós estamos vivenciando de maneira correta ou se nós estamos ainda tropeçando nas nossas próprias pernas e vacilando na hora de caminhar com o Cristo. Na primeira leitura são colocadas as obras da carne e as obras do Espírito. Todo mundo prestou atenção na primeira leitura? Eu acho que eu não vou precisar ler, né? São conhecidas as obras da carne. Ele vai falar sobre fornicação, sobre libertinagem, sobre devassidão, sobre idolatria, feitiçaria, e ele segue enumerando as obras da carne. Depois ele enumera as obras do Espírito. Se eu não tomei a decisão de caminhar com Cristo e amar a esse Cristo e a sua palavra, eu não vou conseguir praticar os ensinamentos, ou, melhor dizendo, as práticas do Espírito, que também foram listadas na primeira leitura. Por que eu não vou conseguir praticar as obras do Espírito se eu não decidir amar o Cristo e a sua palavra? Porque eu não vou conseguir me sacrificar por esta palavra,
por esse ensinamento e pelo meu Salvador. Somente se sacrificando, porque amar é independente do que aconteça, eu vou continuar fazendo todos os esforços, tudo o que for possível para continuar caminhando, somente com esta decisão eu vou conseguir praticar as obras do Espírito e não vou permitir que as obras da carne me vençam e eu continue praticando as obras da carne. Se eu ainda não decidi amar o Cristo e a sua palavra, eu vou fraquejar e a obra da carne vai me consumir. E eu vou tropeçar e vou praticar tudo ou algumas, dessas obras que estão sendo listadas aqui na primeira leitura como obras da carne. Essa decisão é que vai me fortalecer. Essa decisão de amar é que vai me fortalecer. Onde eu vou precisar buscar forças para conseguir amar impreterivelmente a Cristo e a sua palavra? Na Eucaristia, na comunhão com os irmãos, vivendo em comunidade, partilhando com os irmãos todos os ensinamentos. Eu preciso testemunhar aqui que a partilha entre os irmãos tira de nossos corações, muitas vezes, a angústia que nos pressiona a continuar praticando as obras da carne. Quem nunca, em uma partilha, uma conversa amigável, aliviou o coração e deixou de cometer um pecado que estava ali assolando a sua vida? Eu mesmo já tive diversas oportunidades em que, em partilhas, em conversas com os irmãos, o meu coração foi aliviado e eu deixei de cometer os erros que estavam me empurrando para a morte espiritual. Não só isso, não só a Eucaristia, que é uma fonte inesgotável de graça para as nossas vidas, uma adoração ao Santíssimo. Quantos dos senhores chegou à igreja e se lembrou que ali na capela mora Jesus sacramentado? Foi lá e cumprimentou Jesus sacramentado. Um hábito simples, mas de reconhecimento, de entrega. Poucas pessoas, pelo número, graças a Deus, somos um número grande, um número bom, mas pelo número das pessoas que eu observei entrando aqui e cumprimentando o dono da casa, eu diria que não passou de 20%. Não estou recriminando ninguém, não posso fazer isso, eu não posso apontar o dedo para ninguém, eu só estou provocando no seu coração uma reflexão. Você está aqui porque ama, porque está disposto a lutar pela sua salvação, ou você está aqui cumprindo preceitos religiosos, porque alguém disse que eu devo ir à igreja participar, aprender da palavra de Deus, e esse aprendizado fica vazio no meu coração. Quando eu saio da igreja, tudo o que a carne me propõe, eu vivo. Neste segundo momento do Evangelho, que eu citei, neste segundo momento, quando Jesus fala aos mestres da lei, ele fala ao meu coração e ao seu coração que os fardos pesados, ele pode tirar. Ele pode tirar dos nossos ombros todo o peso do pecado. Mas ele só vai conseguir fazer isso na minha vida e na sua vida se nós decidirmos amar a sua palavra e o seu ensinamento e viver a sua palavra e o seu ensinamento. Que esta reflexão, melhor dizendo, que esta reflexão abunde o seu coração no dia de hoje, que você possa tomar um momento de reflexão sobre tudo isso e pensar sobre como você está se relacionando com você mesmo na caminhada com Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.